São 7h24. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã de São Cuiabá. Olha, tem aqui o Miguel Arcanjo, está falando de uma reclamação que eu já recebi pessoalmente de grupos da região. Na Fernando Correia, uma empresa foi lá e raspou o asfalto, né, para poder recolocar depois, né? Eles fazem aquela raspagem e tal, e simplesmente sumiram de lá. E o que acontece? É ruim para carro? Mas para moto é horrível. Tá derrubando o motoqueiro. O cara que não sabe do problema, ele vem no asfalto, entra naquelas valas que é criado, né, na raspagem, e acaba se desequilibrando e caindo, se machucando. Então isso está acontecendo bastante lá na Fernando Correia, né? Então o Estopa disse que tá para concordar em vir aqui na próxima semana. Vamos ver se a gente faz essa cobrança pessoalmente aqui. E agora estamos recebendo, já falamos com ele de forma gravada, etc e tal, sobre uma licitação do que seria uma reforma em um prédio alugado. Isso já foi esclarecido, mas nós estamos falando aqui do secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Cuiabá, Francisco Vuolo, e falou em Vuolo, você fala em trem, né? E tem um problema acontecendo com a ferrovia e o braço que viria para cá. Teve inclusive uma audiência pública na Assembleia Legislativa que foi realmente discutir isso. Primeiro vamos receber aqui o nosso convidado, Francisco Vuolo. Prazer em recebê-lo, bem-vindo. A satisfação é minha, Paulo. Bom dia a todos, ouvintes, internautas, todos aqueles que estão ligados aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Vinícius. É uma alegria retornar a essa casa e conversar sobre esse tema importante, que é a questão do desenvolvimento, a questão da ferrovia e aquilo que a gente puder esclarecer e falar da nossa secretaria que desenvolvemos o trabalho dentro da Prefeitura de Cuiabá. Muito bem, vamos colocar o problema aqui. A Rumo estaria priorizando o trecho que sobe para o Nortão, que é o que ela entende que vai dar lucro a ela, e que nem sequer licença ambiental pediu para fazer o ramal até, porque é um ramal, né? Para eles a ferrovia é aquela, até Cuiabá é um ramal. E esse ramal estaria sendo preterido para, quem sabe, depois de tudo acabado, no que interessa a Rumo. Explica melhor essa situação para a gente, Francisco. Bem, Paulo, olha só. A ferrovia hoje já é uma realidade, né? Graças a Deus a ferrovia Senador Vuolo, ela já cumpre um papel importante dentro do estado de Mato Grosso. É a ferrovia que liga o município de Rondonópolis até o Porto de Santos. Hoje a ferrovia Senador Vuolo já movimenta mais de 20 milhões de toneladas de carga. Não só carga para sair de Mato Grosso e ir para os portos e para exportação, mas também produtos que já estão vindo, principalmente produtos industrializados com valor agregado, para o estado de Mato Grosso. Então isso já é movimentado de forma forte e, por meio do Fórum Pro Ferrovia, que nós presidimos o fórum, acompanhamos todos os ritos de mudanças de direção da ferrovia. A ferrovia, ela em 2010 teve uma mudança na sua concepção. Quem assumiu a ferrovia foi a ALL, depois saiu a ALL, entrou a Rumo Logística, e quando a Rumo entrou em 2015, né, um dos compromissos feito com o fórum era o avanço da ferrovia dentro do estado de Mato Grosso para que ela chegasse a Cuiabá e também pudesse, obviamente, se estender a outros municípios. E existia um grande obstáculo, que era o problema do gargalo da ferrovia. A ferrovia dentro de Mato Grosso, ela movimentava mais de 80 km por hora. Quando chegava a São Paulo, nós tínhamos um estrangulamento pela falta de investimento na malha paulista, e tinha trechos na ferrovia em São Paulo que o trem andava a 5, 8 km por hora, tá? E por isso havia uma necessidade de investimentos em São Paulo. A grande luta que nós tivemos foi, junto com a Rumo, o trabalho da renovação da malha paulista, porque a concessão em São Paulo, que também é da Rumo, ela encerrava em 10 anos e não justificaria ela fazer investimentos que chegavam à ordem de 6 bilhões de reais
para que, uma vez terminado o investimento, ela perdesse essa concessão, ocorresse o risco de perder. Então ela propôs uma renovação antecipada, nós trabalhamos isso junto com a Rumo, com uma condicionante. Olha, vamos trabalhar isso, é necessário para podermos, num segundo momento, trabalhar o avanço dos trilhos para Cuiabá, que é o foco principal, e todo o fórum, toda a sociedade cuiabana, a classe política esteve de forma presente nessa renovação em São Paulo. A partir daí, uma vez renovada, aconteceu isso em 2020, iniciamos o trabalho para poder avançar os trilhos e, junto com a Assembleia Legislativa, os deputados fizeram a proposta. Por se tratar de um trecho dentro do estado de Mato Grosso, veio a proposta de, em função da celeridade, buscar dar velocidade ao processo, tá? Foi proposto uma ferrovia de concessão estadual, que foi o que aconteceu. Então, uma ferrovia que hoje é objeto da obra, da construção, era uma ferrovia de concessão estadual que sai dentro do seu traçado de Rondonópolis, chega a Cuiabá num braço que vai para o lado esquerdo e num braço direito vai até Lucas de Rio Verde. Então ela chega até Jucimeira, Paulo, e tem uma bifurcação. A ferrovia sai de Rondonópolis, tem uma bifurcação, vai para a direita, vai para Lucas, e para a esquerda vem para Cuiabá. No contrato assinado pelo governo do estado, junto com a Rumo, onde todos nós participamos diretamente, por pressão e por atividade, por ações feitas pelo fórum também, está muito claro no contrato a priorização, a prioridade da ferrovia é chegar a Cuiabá, porque é uma luta muito grande, é um de muitos e muitos anos, e porque também tem viabilidade econômica. Tá? Queria chegar nesse ponto aí, mas da viabilidade econômica, porque o empresário a gente sabe como funciona. Onde está o maior lucro é para onde eu vou, simples assim. Então, pelo que a gente está entendendo, ou pelo menos eu estou entendendo, é que essa priorização por Lucas é evidente que não é só por gostar de Lucas do Rio Verde, achar um nome bonito. Claro. É porque vê ali uma viabilidade do seu negócio muito maior do que vindo a Cuiabá. E quando eu estou investindo, o que eu quero? Quero o retorno. Exatamente. Né? Então eu vou primeiro fazer a parte que me dá mais lucro, depois faço a outra. E a luta agora é para que isso não aconteça. Se eu entendi bem. Não? Não é isso. A luta é para que se cumpra o que foi acordado. Quando a Rumo veio a Cuiabá, inclusive nós reunimos lá com a CDL, na CDL, com toda a imprensa, formadores de opinião, vários jornalistas que estiveram junto, a própria Rumo, junto com a Brado, apresentou os números de viabilidade econômica de Cuiabá, inclusive com perspectiva de carga aqui na capital. Por isso é que Cuiabá está dentro do processo. Cuiabá não é porque Cuiabá é mais bonita que Lucas ou vice-versa. Está porque tem viabilidade. Se não tivesse, nem no contrato estaria. Tá? Então, a viabilidade existe. Isso é total e não sou eu quem está falando. Quem apresentou isso foi a Rumo. E no contrato, na licitação, no processo do chamamento que foi feito, nesse processo está contratuado Cuiabá como prioridade. Aí existe por que está tendo essa situação? Porque, obviamente, a Rumo participa de um grupo chamado Grupo Cosan. E dentro desse Grupo Cosan, ela é uma das integrantes. A outra integrante também é a Brado Logística. A Brado, que é uma empresa de ferrovias, ela transporta containers, que é a carga que vai atender de forma maior o município de Cuiabá. A Rumo não transporta containers, ela transporta grão, transporta farelo, transporta líquido. Então, para ela, o que movimenta para essa empresa Rumo, que tem a concessão, de forma onde ela tenha resultado mais rápido, tá? É sem dúvida alguma a produção da matéria-prima, do produto primário. Ninguém é contra. Nós queremos que, tanto é que nós apoiamos, inclusive a bifurcação, tiramos, não nos opusemos a Cuiabá na condição de ser um tronco da ferrovia por causa da celeridade do processo, do retorno de investimento por parte da empresa. Agora, a concessão é uma concessão pública. Por ser uma concessão pública, ela tem que também atender o interesse público, e por atender o interesse público existe um rito processual que foi feito na licitação, onde um contrato tem que ser respeitado. E nesse contrato, em uma das suas cláusulas está lá, a ligação até Cuiabá de forma prioritária
e, posteriormente, a ligação até Lucas de Rio Verde, Nova Mutum, normalmente. Ótimo, então isso está contratuado. O prazo que nós temos, Paulo, e aí eu entreguei inclusive para o Vinícius ali o cronograma que nós temos para a implantação do terminal em Cuiabá até 2025. Tá? E, obviamente, nós estamos acompanhando isso, para e passo, todas as etapas. Como é que você constrói uma ferrovia? Você não constrói um trecho todo de uma vez, você constrói em etapas. São 730 quilômetros. Então, são liberadas pela SEMA as autorizações para que essa ferrovia, para que a Rumo apresente os projetos executivos, retire a licença de instalação, que é a LI, que é a licença de instalação, e faça a obra. Então, a Rumo solicitou já 3 licenças. Solicitou uma licença em Rondonópolis, de 8 quilômetros, solicitou uma licença de Rondonópolis até Jucimeira, que é onde tem a bifurcação, que são mais 71 quilômetros, e aí quando você tem a bifurcação, você tem duas idas. Ou você segue para a direita, rumo a Campo Verde, Nova Mutum, ou você vem para Cuiabá. E a Rumo solicitou seguindo para Campo Verde, mais 108 quilômetros. Não há problema nenhum, não há problema nesse sentido. A questão é, quando que vai solicitar Cuiabá? O prazo contratado pela empresa é até 2025 para chegar a Cuiabá. Então ela precisa fazer com que as licenças solicitadas, os projetos executivos sejam apresentados para Cuiabá. Entendeu? Então não há nenhum problema em você. Você pode chegar a Lucas desde que chegue a Cuiabá. Ao mesmo tempo, não há problema nenhum dentro dos prazos. Então esse desenho é o que nós colocamos. E aí vem para a gente, dentro desse raciocínio, aonde que nós recorremos? Recorremos à Assembleia Legislativa. Teve lá uma audiência, inclusive a empresa mandou um gerente lá, alguma coisa assim. Exato. A outra empresa mandou ninguém. Exato. Então, a Rumo, nós solicitamos uma audiência, nós solicitamos junto aos deputados, que são os agentes de fiscalização dos contratos estaduais. A lei estadual passou pela Assembleia, a Assembleia que chancelou a lei estadual. Então, quem tem a legitimidade, além da sociedade, para poder colocar um pingo nos is nessa situação, questionar e chamar a empresa para poder ter da empresa uma posição oficial em relação àquilo que foi contratado, são os deputados. E por isso que nós solicitamos ao deputado o Júlio Campos, junto com o deputado Eduardo Botelho, e assinaram um requerimento mais, o deputado Lúdio Cabral, assinou o deputado Fabinho, assinou o deputado Beto 2-1, assinou o deputado Juca do Guaraná, assinou o deputado Carlos Avalone e assinou o deputado Wilson Santos. Então foram 8 deputados, tá, que assinaram o requerimento. Tá? Desses 8, 4 participaram da audiência que foi feita lá. E a expectativa nossa era o quê? Estaria aqui a diretoria da Rumo. Por quê? Porque na hora de ter o apoio para a renovação da malha paulista, na hora que precisou de Cuiabá, da classe política, do apoio, a Rumo veio a Cuiabá e solicitou, e nós estivemos lá junto. Agora é a primeira audiência feita para se tratar de Cuiabá, organizado e realizado pelos deputados estaduais que aprovaram a lei, tá? E chama aqui a direção da Rumo. A direção da Rumo solicita a alteração da data para que eles pudessem conciliar com a agenda dele. Nós fizemos a alteração da data e aí, ao invés da Rumo mandar alguém da sua direção, mandou gerente, mandou técnico. Não há problema nenhum também em relação, a gente respeita isso, mas não tem poder de decisão nenhum. Não fala pela empresa. Entendeu? Não fala pela empresa. Então isso criou uma revolta muito grande por parte dos deputados, por parte dos integrantes do fórum, que estiveram maciçamente lá. O fórum é composto por 20 entidades, né? Se fizeram representar durante a audiência. E por isso nós agora vamos sim trabalhar de forma forte. Não queremos nada nem mais e nem menos. Queremos apenas que o contrato seja cumprido, que Cuiabá seja respeitado, que os deputados, obviamente, sejam respeitados, porque não há como você, que abriu as portas, que trabalha em consonância, que quando pede um apoio está sempre pronto, na hora que você solicita uma audiência para que se faça presente, coisa que nunca foi feita pelo pai da Rumo em Cuiabá, vindo a Cuiabá para falar de Cuiabá, e aí a Assembleia recebe isso. Então isso é muito, a gente lamenta muito esse fato, porém não nos desanima, muito pelo contrário. É um sinal amarelo que tem que ser assinado, que tem que ser colocado, é um ponto que tem que ser colocado. Como resultado da audiência,
Ontem eu falei com o deputado Júlio Campos e foi uma proposta... Eu queria te perguntar, se chegaram aqui consenso, qual a atitude a tomar? O deputado Wilson Santos fez uma proposta, e hoje o deputado Júlio Campos já vai apresentar na sessão de hoje uma proposta da montagem do requerimento, da montagem da comissão. Essa comissão será composta por 5 deputados, também com os integrantes do fórum. E nós já vamos, assim que houver essa propositura, já estiver aprovada, nós já vamos fazer uma reunião dentro da OAB, que já foi deliberado dentro do fórum para se fazer dentro da OAB, para a gente poder buscar os instrumentos legais necessários, simplesmente para poder exigir que o contrato assinado e acordado pela empresa seja cumprido. Esse é o foco nosso, é o trabalho que a gente está fazendo, e a gente sabe o que isso vai representar para o município de Cuiabá, e não é só Cuiabá e os municípios aqui do Vale do Rio Cuiabá, a importância desse eixo estruturante que vai, sem dúvida, inserir toda essa região no novo ciclo de desenvolvimento. Vinícius. Tudo bem, bom dia, Volo. Um prazer muito grande poder te receber aqui, conversar contigo, né? Em qualquer situação. Nossa. Você que é o secretário Coringa do Emanuel, né? Quando o Emanuel tem um problema, chama o Volo lá, ele pode ajudar qualquer secretaria lá. Já está no 3ª ou 4ª secretaria com o Emanuel, né? Estamos ajudando lá com o prefeito. Eu tenho muito a agradecer ao prefeito, porque você vê o que é o destino, né? O papai começou essa luta da ferrovia em 1974, 75. Foi. Então é uma história longa, e hoje eu tenho essa oportunidade dada pelo prefeito de estar como secretário de Desenvolvimento Econômico, pensando no município de Cuiabá, planejando o município de Cuiabá e podendo contribuir justamente nesse que é, se Deus quiser, o epílogo, o capítulo final, né, da chegada dos trilhos. E, obviamente, nós não podemos apenas pensar na ferrovia e a sua chegada, tem que pensar na cidade, pensar como é que isso vai traduzir em resultado para o desenvolvimento da nossa cidade, principalmente para o cidadão da nossa querida Cuiabá. Por isso eu agradeço muito ao prefeito por essa oportunidade. Verdade. E os pais foram colegas, né? O Emanuel Pinheiro pai e o Vicente Volo. Era uma dobradinha forte do antigo PSD, né? Era muito forte. Os dois eram ligados ao João Ponce, né? Eram poncistas. Que é o meu padrinho, João Ponce. João Ponce de Arruda, né? O velho João Ponce. Mas o que eu quero te perguntar, assim, vamos ser práticos, né? Tem que cumprir o contrato e tal. Mas sabemos, assim, a questão da viabilidade de mercado, né? Então, o que eu quero te perguntar? E na hora de conseguir as coisas, todo mundo pinta bonito, né? O terminal de Cuiabá é lucrativo, não é deficitário e tal. Mas assim, qual que é a possibilidade deles quererem? Eu estou sentindo isso. Ontem eu até sondei isso aqui, não consegui uma confirmação. Mas talvez deles quererem que a obra seja pública, sabe? Pelo menos essa obra dessa ponta que vem a Cuiabá, que haja um aporte, né? Que a legislação, a Lei Federal de Concessões permite, né? Que haja um aporte público, né? Na concessionária, para poder ser uma obra pública, né, desse trecho para reduzir o custo. Né? Você vê essa possibilidade? Porque se endurecer muito também, eu vou ele fala, tá tudo bem, né, não me querem. Mas haveria outra interessada? Tem uma 163 aí que o governo do estado teve que encampar, porque nenhuma empresa se interessou, né? Como é que vocês veem isso? Isso é uma hipótese zero. Tá? Não existe hipótese nenhuma nesse sentido, porque dentro do contrato, inclusive, o não cumprimento da implantação dos terminais resulta na cassação da concessão de modo geral. Então isso é muito, muito claro. A empresa, quando ela ganha uma licitação como essa, quando ela forma uma parceria nesse sentido, e ela já apresenta o cronograma de desembolso financeiro, bem como o cronograma de desembolso, o cronograma dos prazos para poder ser cumprido. Então isso está taxativo dentro do contrato. E se ela deixar, suscitar ou pensar em qualquer hipótese de não ter o terminal aqui, ou em qualquer outro lugar, tiver o terminal aqui, não tiver o de Lucas, toda a concessão ela vai ser cassada. Isso é muito claro no contrato. Então, qualquer outro agente para entrar, principalmente um agente público, não cabe. Aí vem uma outra situação que você colocou. A legislação federal, mas essa concessão é concessão estadual. Então a ESD aponta aquilo que vai nortear as decisões jurídicas desse processo, cabe ao Estado, cabe à AGER, que é a reguladora dentro do processo, cabe à Secretaria de Infraestrutura do Estado, que fez o contrato e por meio dela que foi feita a assinatura junto com a empresa. Então os instrumentos legais que garantem o avanço da ferrovia são esses aí, onde o Estado participa diretamente, e aí a Assembleia vem junto com eles nesse sentido. E aí tem um outro elemento importante que a gente tem que analisar, que o interesse da empresa, nós sabemos que o interesse da empresa
ela parte tanto da Rumo de chegar a Lucas do Rio Verde, em função dela pegar essa carga e consolidar essa carga do Médio Norte e do Norte de Mato Grosso, como também da Brado, que precisa chegar ao maior mercado consumidor, que é o mercado de Cuiabá, entendeu? Aqui nós temos o maior mercado de Cuiabá, Várzea Grande. Essa região é a região que vai potencializar o que a gente chama de carga de retorno. E essa carga de retorno é um dos elementos que dá um equilíbrio maior para a empresa na sua sustentabilidade e viabilidade econômica. Então, os elementos, caso, o que é a diferença? Então por que está essa preocupação? Porque, obviamente, aquilo que traz um retorno mais rápido para a Rumo é a carga primária. Então, hoje, se você movimenta 10 composições de ferrovia, vou dar um exemplo, se 10 composições de ferrovia que giram lá de Rondonópolis, dessas 10 composições que saem diariamente, 8 são da Rumo, 2 é da Brado. Então, o que dá o resultado econômico mais rápido é uma movimentação da carga de grãos. A outra não dá, claro que dá, tanto é que foi apontado. Foi apontado pela Rumo a movimentação de carga, subindo só de cargas gerais, Vinícius, dentro de Cuiabá, de Várzea Grande, da nossa região, um acréscimo de 6 a 8 milhões de toneladas. Só o que vai colocar. Eles colocaram 20, né? Mas 6 a 8 é o real, quase que de forma imediata. Então, existe a viabilidade econômica. O que, e aí o Paulo colocou com muita propriedade, tem que ter o desembolso. Ele vai ter que fazer o desembolso para poder chegar até Campo Verde, para poder chegar até Novo Mutum, e obviamente o retorno para ele mais rápido é ele chegando a esse ponto que ele movimenta mais essa carga do que Cuiabá. Porém, aí entra o aspecto contratual, aí entra o aspecto das obrigações com uma concessão pública, com aquilo que está acordado, onde a capital, que tem retorno econômico, também tem que ser tratada e deve ser tratada como prioridade. O que nós estamos aqui atentos a tudo isso. Nós não podemos, obviamente, se a gente deixar a vontade do empresário, do empreendedor, independente de qual área seja, o foco dele é o foco econômico. Acontece que uma coisa é empresa privada subsistir e existir com base exclusivamente da sua atividade, que não tem vínculo nenhum com o Estado. Nesse caso é diferente. Nesse caso é concessão pública, existe um contrato, existe um grau de responsabilidade e existe também um outro elemento, Vinícius, que você entende disso muito bem, que é o aspecto futuro. O que é que nós esperamos da nossa região de Cuiabá, de Várzea Grande, se nós não tivermos dentro do desenho daquilo que foi prospectado a consolidação nos próximos anos da ferrovia. Imaginem só o estado de Mato Grosso com ferrovia subindo para Lucas do Rio Verde, ligando Lucas do Rio Verde a Miritituba, ligando Lucas do Rio Verde até Água Boa, integrando todo o estado de Cuiabá sem a ferrovia. Não há como a nossa região competir, crescer, se desenvolver com o estado. É natural um processo de evasão da nossa cidade. Então nós não podemos jamais pensar isso e jamais a classe política vai aceitar. Por isso, dentro do contrato assinado com a Rumo, esse eixo, que é um eixo indutor do desenvolvimento, a ferrovia, ela compõe sempre, meu papai falava sempre muito o seguinte: a ferrovia é um indutor de desenvolvimento, ela planta cidades. A ferrovia, ela promove a integração pontuais por meio dos terminais. E é o que vai acontecer com Cuiabá e com Várzea Grande. As pessoas ainda não têm essa noção. Para você ter uma ideia, Rondonópolis era o terceiro município do estado de Mato Grosso, até 2012. Tá? Economicamente, Várzea Grande era o segundo. Hoje, Rondonópolis passou, não tem aquela passagem de Ayrton Senna de passagem, passou de passagem. Na chuva. Passou na chuva, foi para frente. E o instrumento que fez com que Rondonópolis hoje assumisse essa posição extremamente estruturada, com geração de emprego, com arrecadação forte, com a economia estruturada, foi o terminal ferroviário, que inclusive nós defendemos a aproximação desse terminal de Rondonópolis, que estava previsto lá na região de Mineirinho, mais ao sul do município de Rondonópolis. Nós defendemos que aproximasse da cidade de Rondonópolis, justamente para que se não pudesse evitar uma divisão do município de Rondonópolis. Então, isso tudo foi pensado, foi planejado. Agora, que chega o momento de Cuiabá, chega o momento de quem lutou, trabalhou, defendeu, acreditou, que está preocupado com a situação nossa em termos dos resultados econômicos para os próximos anos, que é o momento de colher o fruto de tudo isso.
nós não podemos sequer correr qualquer risco dessa ferrovia não cumprir o contrato e não deixar de acordar aquilo que foi acordado. Então, mas o que eu quero te perguntar, esse é um viés político, estratégico, jurídico, excelente, né? Agora vou chamar o economista para a mesa, né? Tu revoga o contrato, beleza, né? Não está cumprindo o contrato, revoga. Consegue licitar outra empresa? A questão toda é essa. Se essa está com tanta dificuldade, porque assim, talvez eles queiram esperar, porque tem a FICO, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, vai ter impacto. A duplicação da 163, a Ferrogrão, que está pautada aí, né? Com isso tudo, vai ter demanda ou não? Revoga o contrato, e aí? Consegue uma nova empresa? Eis a questão. A preocupação nossa e o trabalho honesto, obviamente, não é para revogar contrato. Nós não queremos jamais isso. Nós entendemos a Rumo como uma empresa extremamente estruturada, uma empresa, a partir do momento que ela assumiu a ferrovia ganhou uma outra roupagem. O poder de fogo e a capacidade de gestão que ela tem, logística, é muito forte. Tanto é que os resultados são muito positivos. Da malha ferroviária que a Rumo tem no país, que chega a 12 mil quilômetros de ferrovia, a melhor que opera, que tem mais resultado, é a nossa ferrovia. Então, jamais a Rumo vai deixar de fazer os investimentos aqui. Então, esse risco nós não corremos. E também, como Cuiabá está dentro do processo e foi acordado com ele, eu acho, até a título de... Mas pode usar como barganha para fazer primeiro aquele ramal lá do que vira Cuiabá. É o contrário. Não? A barganha é nossa. Porque nós podemos fazer com que ele não chegue a Lucas do Rio Verde. E aí o prejuízo vai ser muito maior para eles. Então, o interesse deles para poder chegar e cumprir o contrato, e quem assinou o contrato, quem fez o contrato, Paulo, não fui eu, foi a empresa. Então, esses instrumentos que nós estamos utilizando para poder fazer junto com os deputados, eu tenho certeza e eu espero que o governo do estado também abrace essa causa, separe as questões políticas de Cuiabá da questão de um contrato assinado e de uma necessidade da população cuiabana para poder fazer com que o contrato seja cumprido, tá? Que é um ponto importante, que nós temos que colocar isso em pauta no momento certo, tá? Com certeza vai fazer com que a Rumo cumpra aquilo que ela tem que colocar. Você acha que o governo do estado não entrou ainda por questões dessa briguinha com o prefeito de Cuiabá? Você acha que é isso até agora? Não, nós estamos aguardando a manifestação do governo do estado em relação a isso. Quem vai cobrar do governo do estado não é o Francisco Volo nem a nossa secretaria. Quem tem que cobrar o governo do estado são os deputados. São eles que fizeram a concessão, foram eles que aprovaram a concessão, foram eles que chancelaram o contrato, foram eles que articularam isso. Se existe uma ferrovia estadual, existe e deve-se muito aos deputados estaduais. Então cabe aos deputados falar, olha, vem cá, governo, vamos trabalhar em cima disso para consolidar Cuiabá. Aí se o governo falar que é contra Cuiabá ou que não quer Cuiabá como prioridade, é uma posição que vamos escutar o que o governo vai falar. Eu acredito que dificilmente o governo vai me manifestar de outra forma. E o que eu torço é para que, de fato, isso que nós trabalhamos junto seja consolidado para o bem da nossa cidade. Mas está demorando. Não, aí vem outro ponto importante. Estamos dentro do prazo, Paulo. Nós temos um prazo. A pergunta foi, o governo está demorando. A resposta do governo. Essa é a resposta do governo. Não, a preocupação nossa em relação à resposta do governo não pode ser nossa, tem que ser da sociedade, tem que ser dos deputados, cabe a eles cobrarem o momento certo do governo de se posicionar. Então, quando que vai posicionar, de que forma, a gente espera que se posicione no momento certo, de forma certa, para podermos garantir aquilo que é o bem para a nossa região. Olha, nós estamos chegando na estação já, ao final do terminal aqui. Só mais uma pergunta. Curiosidade minha aqui, me ocorreu. O custo do trajeto. Porque nós temos a Serra de São Vicente e a gente sabe que trem para subir morro só se for atracado. Ele não sobe sozinho. Trem não sobe morro, por conta própria. Tem que ser puxado por catracas, tem um monte de técnicas que fazem esse trabalho. Parece que uma inclinação aí de 5, até 10, 2%. 2% de inclinação no máximo. E você tem a serra para passar. Esse custo para cá não é maior? Bem, olha só. Quando você tem um objeto, como você tem um relevo deficiente, tudo é maior. É óbvio. Se você quiser ligar... Tá cada vez mais claro por que eles estão escolhendo o outro. Paris, a França, você passou por baixo do mar. Entendeu? Então, a engenharia ambiental e a engenharia tecnológica permitem tudo. Hoje, não há impedimento ambiental e nem tecnológico de engenharia para que a ferrovia chegue a Cuiabá. Zero em relação a isso, tá? Então não há problema nenhum. O problema é o custo. E já existe a licença prévia expedida.
E já existe dentro do planejamento, com base nessa, uma programação de investimento para a empresa. Então, dentro do escopo feito pela Rumo, quando ela ganhou a licitação e ela ganhou a concessão, já estão previstos os recursos que estavam estimados na época na ordem de 14 bilhões. Não são milhões, 14 bilhões. Hoje deve chegar a uns 20 bilhões de investimento, que está dentro do plano, dentro da programação de retorno do investimento dela. Então não há problema nenhum econômico. Tá? Se é um pouquinho mais caro, se é um pouquinho mais barato, isso não importa. Tanto é que túneis, serão 2 túneis, não são os que vão ser construídos até Cuiabá. O túnel vai ser para subir de Campo Verde a chegar a Nova Mutum, pra você ter uma ideia. Então, os relevos da ferrovia, as pontes, os viadutos, a Rumo está trabalhando, por exemplo, uma alteração do traçado da ferrovia em Rondonópolis para poder se evitar uma construção de uma ponte de 2.000 metros, tá? Sobre o Rio Vermelho, uma ponte grande que tem lá que está prevista. Ela quer alterar para poder reduzir o custo. Show, ótimo, que ela puder diluir para reduzir o custo, mas nada é impedimento. E essa não é a nossa preocupação. A preocupação tem que ser da empresa quando ela propôs fazer. Por quê? Porque ela vai ter retorno, vai ter resultado econômico. Ela a ferrovia, como eu coloquei para você, são 2%, a ferrovia não sobe morro, a ferrovia rasga, ela vai rasgando e vai cortando para poder manter. E não há necessidade de uma subida nossa daqui até Santos, onde você coloque 2, 3 composições para puxar a locomotiva. Não tem necessidade. É óbvio, a aclive ela é um pouquinho maior e você gasta um pouco mais de combustível, mas isso entra também nos valores de custo do frete, que ela vai reverter isso para a venda que ela vai comercializar. Então não há problema em relação a isso, não há problema em relação, porque isso já está tudo previsto dentro do planejamento dela quando ela fez o investimento. E aí, como eu ia colocar para você, Paulo, e os ouvintes, o prazo também, estamos dentro do prazo. O prazo que ela colocou para Cuiabá é 2025. A licença que ela vai pedir, isso é até 2024. O que a gente espera agora, com a ação da Assembleia dos Deputados e a ação do Fórum, é que ela, além das licenças que ela já solicitou até Primavera, Campo Verde, que ela o faça agora para Cuiabá, e isso, sem dúvida alguma, com a união de esforços, nós vamos fazer com que isso se materialize. A última vez que conversamos, você estava tentando falar com o Rogério Varanda e qual que era outro vereador? Não, eu mandei as mensagens para ele, esclarecendo aquela questão. Sim. Era o Rogério Varanda e o Quero. E o Quero. Isso. Te atenderam já? Você conseguiu falar com ele? Eu já mandei Mas por mensagem. Acho que já entenderam a mensagem, né? Que eu já mandei, ficou esclarecido e está tudo bem encaminhado. Diz que quando toca seu telefone lá no Quero, ele fala não quero. Obrigado, Francisco Volo. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Grande, obrigado, Vinícius, pelo carinho. Obrigado a todos os ouvintes aqui do Jornal da Manhã. Obrigado, Vinícius. Obrigado a você. E aí você vai ter que voltar aqui, Vola, para a gente discutir a questão do impacto em Cuiabá, né? Com o plano de desenvolvimento econômico com a chegada da ferrovia, que eu acho que é mais um fator de incerteza para eles. E aí, né? Vai aproveitar bem e tal? Assunto para uma próxima entrevista. Só nesse gancho nós tivemos com o prefeito já em Brasília, junto com a direção da Rumo ao ano passado, e já apresentamos, já está dentro do plano diretor, já está sendo trabalhado, e com certeza a gente volta aqui para conversar sobre essa ponta, que é muito importante, que é o principal.